Se você quer encontrar uma maneira mais assertiva, mais eficiente de conquistar os seus objetivos, continue nesse vídeo que eu vou te passar algumas dicas. Primeiro objetivo, tenha clareza ao estabelecer as suas metas. Vou te dar um exemplo. Muitas pessoas, elas estabelecem as suas metas de início do ano da seguinte forma: esse ano eu vou fazer mais exercícios físicos. Esse ano eu vou me alimentar melhor. Esse ano... Até engraçado que a minha esposa tem essa meta. Esse ano eu vou conversar melhor com as pessoas, eu vou dar mais atenção para as pessoas. Isso daí é até legal. Mas assim, como que eu estabeleço uma maneira mais eficiente? Quando você for estabelecer os seus objetivos, as suas metas, você tem que pensar isso de uma forma bem clara e tem que pensar em alguma forma que você pode utilizar para medir isso daí. Por que isso daí é importante? Pegando esse exemplo aí do exercício físico, você tem que dizer o seguinte: esse ano eu vou fazer exercícios físicos 5 vezes na semana. Isso daí é uma meta clara que você traz para o presente, você traz para a sua realidade essa realização e você ainda estabelece uma métrica, que aí já vou puxar para o segundo tópico. O nosso segundo ponto, que ele se relaciona muito bem com o primeiro, que é ter metas claras. O segundo tópico é controle as frequências. Então você descreve de forma clara e você estabelece parâmetros para que você consiga saber e medir se você está perto ou longe de alcançar o seu objetivo. Isso daí parece até ser um pouco óbvio, mas muitas das vezes a gente não faz. Então, por exemplo, essa questão, vou até usar um exemplo diferente. Quando você pensa assim, eu vou me alimentar melhor. Substitua essa meta para o seguinte: esse ano eu vou, no almoço e na janta, comer mais vegetais. Ou, por exemplo, no meu café da manhã ou no lanche da tarde, eu vou comer uma fruta. Então você coloca uma meta clara, que é se alimentar melhor, e com isso você estabelece uma métrica, que você coloca uma fruta como uma métrica de que você está realmente progredindo ao alcançar esse objetivo. Na academia, a métrica de 5 dias na semana é uma excelente métrica. Então, pessoal, essas duas dicas, elas são muito importantes. Metas claras e controle de frequência. Juntando as duas, você vai conseguir ter muito mais eficiência, principalmente de planejar e de executar as suas metas. Uma outra dica, ela é muito interessante, é não ande sozinho. Não ande sozinho, eu vou repetir. Você vai ter muito mais facilidade de alcançar os seus objetivos se você procurar andar com pessoas que tenham os mesmos objetivos que você. Então, se você quer treinar, procure uma companhia de uma pessoa que gosta de treinar, porque se você está querendo como companhia uma pessoa que está começando a treinar, ela pode te desmotivar. Então, esse é um simples exemplo. Procure andar com pessoas que estejam andando no mesmo sentido que você, na mesma direção e no mesmo sentido. Se a pessoa está querendo crescer profissionalmente e você também está querendo crescer profissionalmente, fechou. Fechou com 10. Outra dica muito interessante é que se você está querendo alcançar novos objetivos, e aqui no nosso vídeo até o momento ficou alguns exemplos assim que são os mais famosos, né? Que as pessoas querem ali melhorar, fazer atividade física, quer se alimentar melhor, mas tem exemplos que a pessoa quer largar algum vício, a pessoa ela quer aprender a investir, a pessoa quer aprender um novo idioma. Então eu não vou me limitar a querer assim dizer objetivamente um objetivo. Eu quero que você entenda que é interessante você pegar os princípios que eu estou dizendo até agora e colocar para a sua realidade. Isso daí é muito claro, beleza? Próximo passo é você ter um propósito forte. Existem estudos científicos que dizem que quando a gente coloca o sentimento, coloca a emoção naquilo que a gente quer fazer, a gente tem mais facilidade de alcançar aquele objetivo. Então eu quero dizer para você que procure ter um propósito forte, um sentimento forte naquela sua meta. Vou contar uma história para vocês que é interessante. Aconteceu comigo no final do ano agora. Aconteceu com a minha família no ano novo. A minha mãe,
ela não tem o hábito de fazer exercícios físicos. E a gente fez uma viagem super legal, super divertida para a região dos Lagos do Rio de Janeiro. E para quem conhece aquela região, lá tem uma escadaria muito grande e se a pessoa ela não tem um preparo físico ali mínimo para fazer aquela atividade, ela fica muito cansada. E foi o que aconteceu com a minha mãe. Ela ficou extremamente acabada. Na descida não, né? Que na descida, com o equilibrista sempre ajuda, mas na subida, meu irmão, pra quê? Para quê? O que aconteceu com ela? Ela ficou lá, andava 5 degraus, coitada, e não conseguia mais subir. Aí ficava um tempo descansando. E beleza, ela passou por essa experiência, que foi uma experiência muito forte. E essa experiência é a seguinte: poxa, você junta dinheiro, se dedica o ano todo trabalhando, chega na hora das férias, que é na hora de você aproveitar, e por causa do seu condicionamento físico, você não tem condições de aproveitar aquele momento com a sua família, de usufruir aquela alegria. Então, o que aconteceu depois? A gente passou ano novo, ela ficou ali humilhada, né, coitada, a bichinha. Mas aí a gente passou ano novo, todo mundo voltou para sua casa em janeiro, e o que aconteceu com ela? Ela mandou mensagem para mim, para minha esposa, dizendo que, poxa, meu filho, aquela foi uma vergonha muito grande que eu passei naquele lugar. Foi uma experiência assim que eu não gostei. E ano que vem eu quero fazer diferente. Então o que ela fez? Ela pegou e colocou uma emoção que foi ali a frustração daquele momento de você estar com a sua família, de você estar num lugar totalmente especial e você não conseguir aproveitar por causa do condicionamento físico. Ela pegou isso daí e usou como motivação para que ela começasse a meta dela de finalmente ter uma rotina de treinamento. E olha que ela é uma pessoa, eu vou falar, Ela até que me bastidores, hein? Fica bolado comigo não, mãe. Mas ela era uma pessoa que ela sempre falava assim: ano que vem eu vou começar a treinar, ano que vem eu vou começar a treinar. Só que ela não falava isso daí em dezembro, ela falava isso daí em janeiro, tá bom? Então, muito cara de pau, mas é isso daí. Ela pegou aquela emoção e usou como a raiva, tá ligado? A raiva que você passa no dia a dia, aquela raiva de não ter dinheiro, aquela raiva de não conseguir fazer as coisas que você quer. Pega justamente essa raiva aí e usa para lutar, para fazer aquilo, para alcançar os seus objetivos. A última dica, e talvez a mais importante, é o seguinte: você que está me ouvindo, você que está me vendo aqui nesse vídeo, você é capaz. Acredite, você é capaz. Se outras pessoas conseguiram alcançar esses objetivos que você está almejando para esse ano, para o próximo ano, para a sua vida de uma forma geral, você tem que ser a pessoa mais interessada, a pessoa mais motivada. Você com certeza já percebeu até agora que nesse mundo, aí na rua, ninguém vai lutar por você. Existem coisas que você tem que fazer. Somente você pode fazer, somente você pode ir lá, pegar toda essa tristeza, toda essa indignação, pegar esse condicionamento físico seu aí esculachado e colocar e entrar lá na academia e mudar a sua vida. Você tem que ser o mais interessado e só você pode fazer isso. E acredite, você é capaz. Deus, ele te deu o dom da vida. Deus, ele te deu o bem, talvez, um dos ativos mais preciosos, que é o tempo. Você tem que usar bem o seu tempo. Você tem que usar bem a sua vida para alcançar, para fazer coisas diferentes. Se você quer alcançar objetivos diferentes, você tem que fazer coisas diferentes. Acredite que todo mundo já ouviu falar isso. Tem um livro do Viktor Frankl, que é Em Busca de Sentido. Esse livro ele é muito interessante. Ele é um psicólogo que ele foi preso durante a Segunda Guerra Mundial e ele ficou preso num campo de concentração. E durante o livro, ele deixa um ensinamento muito interessante. Dentre vários, uma que a gente consegue aplicar nesse momento, para esse assunto, é que a gente não consegue controlar os estímulos, as coisas que acontecem com a gente. A gente não consegue controlar o que as outras pessoas fazem, o que o ambiente faz. A gente não consegue prever, a gente não consegue controlar as coisas ruins, as coisas boas que podem acontecer com a gente no nosso dia a dia.
Mas existe uma coisa que a gente controla. Entre o estímulo e a reação, existe uma coisa aí muito importante, uma coisa muito poderosa, que é a sua escolha. Então, você controla como você reage às dificuldades. Você controla como você reage aos estímulos do ambiente, aos estímulos das outras pessoas. Aquelas pessoas que disseram que você não é capaz, você não pode acreditar nisso. O ambiente está te passando uma mensagem, mas você escolhe como você reage. Vamos lá, fazendo uma revisão. Número 1, tenha metas claras. Número 2, controle as frequências. Número 3, procure um amigo, procure uma pessoa para caminhar junto com você. Número 4, tenha um sentimento forte. Número 5, você é capaz. E a dica extra, a número 6, é escolha da maneira correta como você vai reagir aos estímulos do ambiente. Então, pessoal, essas daí foram as dicas para como você conquistar, como você vencer, como você alcançar os seus objetivos em 2025 não, ó camarada. Em 2025 não, mas como alcançar os objetivos em 2025, 2026, 2027 e por toda a sua vida. Muito obrigado pela atenção. Eu quero deixar o convite para você. Se você gostou, se você quer compartilhar suas metas para 2025, aqui embaixo nos comentários, curta, compartilha, faça a inscrição no nosso canal, tá certo? Eu falo nosso porque ele é meu e ele é seu. Você me presenteou com o momento da sua atenção, então esse é o nosso canal. Muito obrigado.